Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo dos Ais de Enoque? E aí vamos continuar direto, tá bom? Sem introdução, porque o vídeo anterior foi uma grande introdução recapitulando vários pontos do livro de Enoque, dos meus vídeos, para introduzir a leitura dos Ais, tá? Então vou ler aqui os Ais para vocês. É necessário você assistir o vídeo anterior, inevitavelmente tem que assistir o vídeo anterior para você entender esse. E eu vou ler agora os Ais de Enoque e destacar para vocês as palavras, as coisas que eu lembro, tá bom? E aí depois, se você quiser, depois do vídeo, você pode acessar o link no meu comentário fixo. O link vai ter ali no meu comentário fixo alguma coisa que eu acrescento escrevendo, o link da minha primeira playlist, o link dessa playlist atual e o link do livro de Enoque em áudio, a melhor versão que eu encontrei no YouTube para a gente escutar. E aí você pode ir lá acessar o capítulo certinho, 93, se você quiser ouvir as 10 semanas, ali o 91, você que decide. Aí você vai e escuta, se lembrando das coisas que eu estou falando, e aí você vai ter melhor proveito quando você ouvir o livro de Enoque. Então tá, vamos lá. Vamos começar com o capítulo 93. É um capítulo que introduz os Ais, mas é preciso ler de novo. E agora me deixe exortar-te, meu filho, a amar a retidão e andar nela, pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação. Lembra dessa frase aqui? Em 2 Timóteo, eu expliquei para vocês. Só para relembrar, essa frase aqui, se ela realmente existe no original, essa frase aqui impactou o apóstolo Paulo, para ele escrever essa mesma frase aqui em Timóteo. E o assunto que diz lá, digno, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, tem tudo a ver com isso daqui. Porque o Senhor, através de Enoque, está falando com a gente. Vai estar falando com os filhos que estariam vivendo no tempo da grande tribulação. Então essa palavra é digna de aceitação. Mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão e serão diminuídos. Preste atenção aqui no verso 2, que ele vai estar estranho. É uma versão do Kindle e acredito que tem alguns textos aqui, algumas coisas que têm erros. Aí eu vou destacando para vocês. Aos homens de Note, em sua geração, os caminhos de opressão e morte são revelados, mas eles se mantêm longe dele. Esse texto aqui está um pouquinho diferente da narração do áudio. Na narração do áudio está mais fácil de entender. Está dizendo aqui que vai ser revelado aos homens da geração futura o caminho de morte, caminho da opressão. Vai ser mostrado esses caminhos, mas os homens fiéis se manterão longe deles. Está falando da gente e do nosso tempo, também e principalmente, porque está falando de gerações anteriores também, está falando da era dos apóstolos também, mas principalmente da nossa, porque o que tem aqui é caminho, é instrução para aqueles que viverão no tempo da grande tribulação. Verso 3. Agora também deixe-me exortar aqueles que são justos, para que não andem nos caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte. Não se aproximem deles para que não pereça, mas deseja. Está aqui outro ponto que está ruim nessa tradução. E escolhei para vós mesmos a retidão e a boa vida. Andai nos caminhos da paz, para que sejais encontrados dignos. Retenhais minhas palavras em vossos pensamentos secretos, e não obliterate-os de vossos corações. Pois eu sei que os pecadores aconselham os homens a cometer crime astuciosamente. Eles não se encontram em todo lugar. Nem todo conselho possui um pouco deles. Ai daqueles que constroem a iniquidade e opressão e lançam o fundamento da fraude, pois repentinamente eles são subvertidos e nunca obtêm paz. Ai daqueles que constroem suas casas de crime, pois de suas próprias fundações suas casas serão demolidas, e pela espada eles mesmos cairão. Aqueles também que adquirem ouro e prata, justamente e repentinamente perecerão. Ai de ti que és rico, pois em tua riqueza confiaste, mas sereis removidos de tuas riquezas, porque não te lembraste do Altíssimo nos dias da tua prosperidade. Tu tens cometido blasfêmia e iniquidade, e estás destinado ao dia de efusão de sangue, e ao dia do grande julgamento. Isto eu declaro e aponto a ti, que aquele que te criou te destruirá. Quando tu caíres,
ele não te mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará em tua destruição. Aqui a gente tem um ponto que poderia ser apontado como contradição, porque o texto disse: quando caíres, ele não te mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará em tua destruição. Em Ezequiel, Deus fala que ele não se agrada na morte do ímpio. Parece contradição, né? Vamos jogar o livro fora agora por isso? No Salmos capítulo 2, Deus fala que ele zomba dos inimigos, ele ri deles. E em outros pontos dos Salmos e nos profetas, Deus fala que ele vai se alegrar com a morte e a destruição dos pecadores. A própria Bíblia estaria em contradição se fosse pensar assim. Acontece que esses ímpios aqui e os ímpios que Deus dá risada, zomba, ri, são aqueles ímpios que matam os santos, que criam decapitações, que arrancam a cabeça dos santos, que são cruéis. Esses Deus odeia. Deus odeia. Não é contradição com Ezequiel. Agora, tem ímpios que morrem em seus pecados, que não se arrependem, mas que não cometem tais destruição. Deus não tem prazer na morte desses ímpios. Tem que olhar a palavra num todo, tá? Expliquei porque poderia passar essa dúvida pela mente dos irmãos. Verso 11. Deixem aqueles, então, que serão retos entre vós naqueles dias. Detestem os pecadores e os mundanos. Tá vendo? O próprio texto explica. Detestem os pecadores e os mundanos. A palavra de Deus não fala que é para amar o nosso próximo como a nós mesmos? Jesus até repreendeu um ensino distorcido dos fariseus, porque eles falavam: odiarás os teus inimigos e amarás o teu próximo. Jesus repreendeu esse ensino. Só que acontece que os inimigos na mente dos fariseus eram aqueles que não acreditavam na sua doutrina, nos farisaísmos. São esses. Deus não está falando aqui que é para você amar satanistas, para você amar decapitadores de cabeça, para você amar islâmicos, seja ele de qual área for. Islâmicos que praticam o islamismo, eu digo, que matam mesmo. Não é para você amar, isso são inimigos de Deus. Nem Deus ama essas pessoas. Agora, o próximo é aquele semelhante a você. É aquela pessoa que você olha para ela e você se vê quando você não era cristão. Esse é o próximo. Senão a palavra de Deus entraria em contradição em todo momento. E não só com o livro de Enoque, mas com os próprios livros da Bíblia. E até o amor de Deus, eu percebo que as pessoas não entendem como ele é de verdade. Se você perguntar para uma pessoa o que é amar a Deus, ela vai falar quase tudo, menos o que a Bíblia fala. Existe dois lados do amor de Deus, dois lados da misericórdia. Uma parte do amor de Deus, que é uma verdade, é um lado da moeda, é quando ele ama o mundo inteiro. Ele ama todo mundo. Mas todo mundo como? Parece que eu acabei de me contrariar. É o amor que ele manifesta ao mundo, à sua criação. E não só a homens, mas a animais, a árvores, a tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para resgate do mundo. Sim, isso é verdade. Mas esse amor é manifestado com aquela misericórdia, que Deus olha para você, você é pecador, e tem vários níveis de pecadores. Talvez vocês podem entender o que eu estou dizendo. Tem pecadores, que são pecadores porque cometem tipos de pecado, vários tipos de pecado, de transgressão, mas eles não derramam sangue. Tem pessoas que não derramam sangue, mas tem pessoas que têm prazer em derramar sangue. Isso é um outro nível de pecador. Tem pessoas que têm prazer em roubar. Não é o caso que roubam porque precisam, porque estão com fome. Porque tem esses tipos de ladrão também, de ladrões. São ladrões, estão roubando. Mas às vezes é porque não tem opção. Está roubando porque está com fome. Se tivesse trabalho, trabalharia. Agora tem ladrões que roubam por prazer e cometem vários tipos de furtos. Isso é outro tipo de ladrão. Tem pessoa que matou, mas matou em defesa.
mas matou, assassinou, derramou sangue. Só que foi em defesa. Você não vai ver o seu filho ou a sua filha sendo espancado e não fazer nada. Se você vir o seu filho sendo espancado ou a sua filha, sei lá, sendo violentada e o ato já está acontecendo, você vai sentir vontade de matar aquela pessoa. Vamos supor, numa cena, que aquela pessoa está violentando a sua filha, um ladrão, e você pega no ato. E aí você vai lá e consegue tirar aquela pessoa de cima da sua filha, e ela já está toda arrebentada e violentada. O que você vai fazer? Você vai ficar olhando para o cara? Você vai sentir vontade de matar o cara. E talvez você mate. O certo é não matar, mas talvez você mate. É diferente de um assassino, um homicida. Como Deus fala na sua lei, não matarás. Está traduzido assim para a gente. Mas a palavra é não assassinarás. Porque o próprio Deus mandava matar. Porque Deus é um assassino, um homicida? Claro que não. Mas, irmãos, a luta antigamente era contra a carne e contra sangue também. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Da onde Paulo tirou essa revelação? Que a nossa luta não é contra sangue e contra carne. E ele pensava em Daniel. E na era de Daniel, Deus tinha exércitos. Deus sempre teve exércitos. Josué derramou tanto de sangue, irmãos. Não só de mulheres, de homens, mas também de mulheres e até de crianças. Existe a razão bíblica por isso. Tem pessoas que ficam espantadas com isso. E ateus atacam a Bíblia por causa de textos como esse. Não, você não pode ser covarde. Você tem que estar pronto para explicar a razão lógica de tudo. Existem razões para isso. Deus ele trabalha com homens, com exércitos da época. A nossa luta hoje não é contra sangue e contra carne, mas no tempo anterior aos apóstolos era contra sangue e contra carne também. Ainda que eles tinham que lutar contra principados e potestades, se bem que nem todo mundo tinha inteligência disso. Daniel que teve a revelação. Daniel que estava ali orando pelo santuário, pelas coisas do Senhor, e enquanto ele orava, estava tendo uma batalha nos ares. Ele não sabia, foi revelado a ele. E Paulo viu isso. Então, Paulo viu que a nossa luta são contra os dominadores desse mundo, que não são apenas os reis da terra, são os príncipes e potestades dos ares. Isso é um assunto, irmãos, maravilhoso. Você começa a entrar até num campo aqui diferente do assunto, diferente entre aspas, né? Porque tem a ver sim. Então, Deus fala para não assassinar. Existem vários tipos de assassinos, vários tipos de ladrões, e o amor de Deus e a misericórdia se manifesta para todos. Agora, a pessoa tem que se arrepender. Uma vez que o amor de Deus foi manifesto para você, seja você assassino ou não, eu acredito que você não tenha derramado sangue, mas você talvez roubou, talvez você adulterou. E se você não fez nenhum e nem outro, você já desonrou seu pai e sua mãe, talvez adorou outros deuses, já cometeu pecado, não é? O amor de Deus se manifestou para você como se manifesta para um assassino. Só que depois que esse amor e misericórdia se manifesta, aí é diferente, o tempo é diferente. Agora Deus está levando em conta o tempo da ignorância. Agora Deus vai te amar se você guardar os mandamentos dele. É diferente o amor. Agora é um amor de um pai para um filho. Entendeu? Antes era um amor do Criador para a sua criatura. Quando o amor passa a ser de pai para filho, as coisas mudam. De maneira que você alcançou aquela primeira misericórdia do Senhor, que veio para você não dependendo do que você fez. A misericórdia veio através do Evangelho, se manifestou na sua vida. Mas para você alcançar aquela misericórdia para a vida eterna, que é a que Paulo fala, ele deixa isso nas suas cartas. Ele fala que tal pessoa alcance misericórdia naquele dia, mas já era salva. Paulo fala que queria obter misericórdia do Senhor. E se você vai buscar esses textos, você entende a mente de Paulo. Então, eu alcancei misericórdia do Senhor, mas agora ele tem como um filho. Ele vai me repreender se eu não andar nos mandamentos dele. E se eu apostatar, eu vou me perder. Deus vai continuar sendo Deus. Agora eu tenho que alcançar a misericórdia do Senhor
para a vida eterna, como Paulo disse. É diferente, entendeu? O amor de Deus agora é diferente. Agora eu tenho que mostrar para Deus que eu amo Ele. E a única maneira de mostrar que eu o amo é guardando os mandamentos dele. Porque lá nos mandamentos de Deus, Deus fala que Ele mostra misericórdia àqueles que guardam os seus mandamentos. Não está escrito? Ele falou para Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quero ter. Mas essa frase tem que se unir com o que Deus prometeu nos mandamentos. Eu faço misericórdia para aqueles que guardam os meus mandamentos. E guardar os mandamentos é a sua prova que ama a Deus. Porque para guardar os mandamentos de Deus, é preciso lutar contra a sua carne. Aí entra o assunto de carne e sangue, entendeu? Aí o assunto é muito lindo, muito profundo. E olha o tanto de coisa para explicar dentro disso daqui. Ou seja, quando eu estou escutando o livro de Enoque, vem uma enxurrada de pensamentos em questão de, às vezes, segundos. Às vezes, em minutos. Às vezes eu paro para meditar, o áudio está rolando no meu ouvido e eu já não estou prestando atenção no que eu estou ouvindo. Eu estou prestando atenção no que eu estou meditando. Entendeu? Então não é contradição isso que a gente está lendo. Deus, Ele ama o mundo, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas os pecadores que rejeitam a voz dEle, que até mesmo que não colocam a marca da besta porque não estão no tempo da marca da besta. Mas se estivessem no tempo da marca da besta, já teria a marca, já teria matado os santos, se alegrado, mandando presente um para o outro. Enquanto os santos morrem testemunhando, estariam se alegrando. Acontece que tais pessoas, por não viverem no tempo da marca da besta, elas vivem no tempo anterior. Mas Deus já vê, Ele soma as coisas. Que nem hoje, você pode, num golpe de vista, ver a humanidade marcada. Mais ou menos você já sabe que os reis, os governadores, os príncipes do mundo, né? Cada país tem o seu, às vezes, presidente, governador, o seu rei, o seu príncipe. Você já pode ver eles marcados. Entendeu? E eles vão cometer o mal. Porque eles vão contemplar coisas horríveis. Mas para poderem comer e beber, eles vão fazer o mal. Desses, Deus tem prazer em destruí-los. Como a gente leu aqui, verso 9. Isto eu declaro e aponto a ti, que aquele que te criou te destruirá. Quando tu caíres, ele não te mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará em tua destruição. Lembra, irmãos, é o tempo dos ais. Lembra de Mateus capítulo 24. É grande tribulação, é o abominável da desolação e o seu reino. Pegou o contexto? Entendeu o porquê de parar e explicar? Para você entender como essas palavras são verdadeiras. Verso 11. Deixem aqueles que serão retos entre vós naqueles dias. Detestem os pecadores e os mundanos. Foi aqui que a gente parou, né? Vamos continuar. Capítulo 94. Ó, que os meus olhos estejam nublados de água, para que eu possa chorar sobre ti, e derramar minhas lágrimas como um rio, e descansar da tristeza do meu coração. Quem te permitiu irar e transgredir, julgamento te surpreenderá, ó pecadores. Os justos não temerão os iníquos. Enoque está chorando aqui, não é só porque pessoas estão sendo destruídas. Porque no fundo, ninguém quer ver a destruição de ninguém. Mas ele está chorando aqui porque os ímpios estão perseguindo os santos. Porque a justiça está sendo distorcida. A iniquidade está prevalecendo. E aí ele fica impactado porque ele está falando isso daqui baseado na visão que ele teve. Das águias que vêm sobre o chifre, que quer quebrar o chifre daquele carneiro, aquele grande chifre do carneiro que se levanta no meio da ovelha e que começa a pegar a ovelha e despedaçar e começa a perseguir os carneirinhos. É isso. Ele está contemplando isso. A gente consegue conectar os pontos. Pelo menos eu consigo, né, lembrar dessas coisas. Aí ele fala: os justos não temerão os iníquos, porque Deus os trará novamente com o seu poder, para que possa vingar-se deles de acordo com o seu prazer. Acabou de falar da ressurreição, antes de Moisés. E aí eu lembro aqui de Apocalipse 19.
Ai de vós que estarão tão presos por excrações, para que não possais ser soltos delas, o remédio estando longe de ser removido de ti por causa dos teus pecados. Algumas frases vão ficar estranhas e eu vou continuar lendo. Eu vou parar para comentar quando eu achar necessário. Que nem aqui, ficou estranho, eu não vou parar toda vez que ficar estranho. E se eu ler alguma palavra errado, aí vocês vão perceber que eu li errado e não percebi. Acontece disso também, tá? Só para vocês ficarem ligados, porque eu já errei aqui e não tinha percebido, e pode acontecer que eu não vou perceber que eu errei e vou ler alguma palavra errada. Fiquem ligados, tá? Continuando a partir daqui. Ai de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com as vossas obras. Ai de vós, falsas testemunhas. Que frase interessante, bem no contexto em que as testemunhas estarão pregando a verdade, tocando trombetas, testemunhando as taças da ira de Deus e sendo perseguidas e mortas. Ai de vós, falsas testemunhas, vós que provocais e agravais a iniquidade, pois perecereis repentinamente. É o que Paulo fala. Repentinamente virá destruição, quando falarem a paz e segurança. E o texto está falando exatamente do reino da besta e destacando os falsos profetas. O falso profeta, a besta que se levanta da terra, que tem 2 chifres parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Verso 6. Ai de vós, pecadores, pois rejeitais os justos, pois recebeis ou rejeitareis por prazer aqueles que cometem iniquidade, e o seu jugo prevalecerá sobre vós. Capítulo 95. Aguardai em esperança, vós justos, pois os pecadores perecerão diante de vós, e exercereis domínio sobre eles, de acordo com o vosso prazer. No dia dos sofrimentos dos pecadores, vossa descendência será alçada, e elevada como águias. Olha aqui, Apocalipse. Vossos ninhos serão mais exaltados do que os da águia. Tu subirás e entrarás nas cavidades da terra, e fendas das rochas para sempre, como os coelhos da vista dos mundanos, os quais gemerão sobre vós, e chorarão como as sirenes. Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua. A esplêndida luz brilhará ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida do céu. Ai de vós, pecadores, pois vossa riqueza vos faz assemelhar aos santos. Mas vossos corações vos reprovam, sabendo que sois pecadores. Vossas palavras testificarão contra vós, como lembrança do crime. Ai de vós que se alimentam sobre a glória do milho, e bebem da força da mais profunda fonte, e no orgulho do seu poder pisam nos humildes. Ai de vós que tomam água por deleite, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos, e murchareis, porque esquecestes da fundação da vida. Ai de vós que agem iniquamente, fraudulosamente e em blasfêmia. Lá haverá uma lembrança contra vós por mal. Ai de vós, poderosos, que com poder ferem a justiça, pois o dia da vossa destruição virá. Enquanto aquele mesmo tempo, muitos e bons dias será a porção dos justos, mesmo no tempo do vosso julgamento. Aqui dá para lembrar de muitos textos, né? Eu lembro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, aonde Paulo fala que as pessoas que estavam sendo atribuladas receberão descanso. As que estavam atribulando seriam atribuladas, e as que estavam sendo atribuladas receberiam descanso ao mesmo tempo, na vinda e manifestação do Senhor, quando ele se manifestasse do céu, com poder e glória, conforme Mateus 24. É isso que Paulo escreveu para a igreja. Capítulo 96. Os justos estão confiantes que os pecadores serão desgraçados e perecem no dia da iniquidade. Vós estareis cônscios dele, pois o Altíssimo vos lembrará de vossa destruição e os anjos regozijarão sobre ela. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvires as palavras da oração dos justos? Vós não sereis iguais àqueles que a esse respeito testemunham contra vós. Vós sois associados a pecadores. Naqueles dias as orações dos justos virá diante do Senhor. Quando o dia do vosso julgamento chegará,
e toda a circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. Aqui esse verso 4 todinho está em Apocalipse capítulo 8, quando o anjo oferece um incenso na presença do Senhor, e o incenso, que são as orações dos santos, sobe nas narinas de Deus, e aí aparecem 7 trombetas para aterrorizar a terra. Está aqui no verso 4. Verso 5. Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito fortalecido pelo crime será rejeitado. Ai de vós, pecadores, que no meio do mar e na terra seca são aqueles contra quem ao mau testemunho existe. Mar, terra seca. Da onde se levanta a besta do mar e a besta da terra, associado aos pecadores que perseguem os santos, as testemunhas do mal contra as testemunhas do bem. Estilo Moisés e Arão contra Faraó e os seus magos. Lembra desse episódio? É bem semelhante. Ai de vós que desperdiçam prata e ouro, não obtidos em retidão, e dizem: somos ricos, possuímos abundância e temos adquirido tudo o que desejamos. Então faremos tudo o que estivermos dispostos a fazer. Pois amontoaremos prata, nossos celeiros estarão repletos, e os chefes de nossas famílias serão como água transbordante. Como água a falsidade passará, pois tua riqueza não será permanente, mas repentinamente ascenderá de ti, porque toda ela tua a obtiveste iniquamente, e serás entregue à extrema maldição. E agora eu te juro, astutos e insensatos, para que tu, frequentemente contemplando a terra, vós que sois homens, vos vestis mais elegantemente que as mulheres casadas, e ambos juntos, muito mais do que as solteiras, em todos os lugares adornando-vos em majestade, em magnificência, em autoridade e em prata, mas ouro, púrpura, honra e saúde, riqueza como água fluirá. Erudição, portanto, e sabedoria não serão vossas, assim eles perecerão junto com as suas riquezas, com toda a sua glória e com suas honras. Enquanto com desgraça, com matança, em extrema penúria, seus espíritos serão confiados à fornalha de fogo. Aqui está falando do lago de fogo, né? As pessoas que vivem em grande vaidade, luxo, riqueza, vão perecer com tudo isso. Verso 12. Eu juro a vós, pecadores, que nem montanha, nem colina foram ou serão serviçais da mulher. Nem dessa maneira o crime foi enviado a vós sobre a terra, mas os homens de sua própria cabeça o inventaram, e aqueles que a ele deram eficiência serão grandemente execrados. Gravidez não será previamente infligida à mulher, mas por causa das obras das suas mãos, elas morrerão sem filhos. Eu juro a vós, pecadores, pelo santo e pelo grande, que todas as vossas más obras serão divulgados nos céus, e que nenhum de vossos atos opressivos serão esquecidos e secretos. Esse texto fala, as obras serão divulgadas nos céus. Na versão que eu escuto, fala que há um relato de todas as más obras dos homens, ou seja, são textos diferentes, mas que comparado um ao outro, estão falando a mesma coisa. Se identifica com o que Deus está falando a respeito dos 70 pastores. Que Deus colocou 70 pastores para cuidar das ovelhas, e Deus falou para eles cuidarem das ovelhas. Só que Deus sabia que eles iriam matar muito mais do que Deus havia ordenado, e então haveria um relato de tudo e um julgamento no final. E a gente sabe que anjos relatam as nossas obras, as obras de todo mundo, de todos os homens, de todos os impérios. Todas as obras foram relatadas, estão sendo e serão relatadas e entrarão em julgamento. E os santos julgarão o mundo junto com os anjos. Certo? Verso 16. Não penseis em vossas mentes, nem digais em vossos corações, que todo crime não é manifestado e visto. No céu ele é diariamente escrito diante do Altíssimo. Apareceu aqui agora. Pensei que não ia aparecer. De agora em diante ele será manifestado, pois todo ato de opressão que vos cometerdes será diariamente registrado, até o momento da vossa condenação.
Por isso que abrem-se livros, lá em Apocalipse 20, depois do milênio, e o livro da vida. Abrem-se livros não só para condenação, mas para absolvição também de muitas pessoas. Que depois que você entende verdadeiramente a justiça de Deus, você vai perceber que o trono de Cristo não serve somente para galardoar. Serve para mostrar os salvos, dar galardão e condenar ímpios. E os que não ressuscitarem, não ressuscitarem na primeira ressurreição, que é aqueles que fazem parte da ressurreição de Cristo, como está em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que é Cristo o primeiro de todos. Então aqueles que ressuscitam na vinda dele são os que fazem parte, porque são corpo de Cristo. Os que não ressuscitarem, ressuscitarão no grande trono branco, não significando que serão todos condenados. Isso que toda a palavra diz. Então, verso 17, ai de vós, ingênuos, pois perecereis na vossa simplicidade. Ao sábio não ouvireis, e aquilo que é bom não obtereis. Aqui apareceu o ingênuo, que é o tolo, e os sábios, as virgens nécias e as sábias. Lembra da parábola? Começou aqui também. Provérbios fala muito da parábola que Jesus construiu lá em Mateus 25, como contexto de Mateus 24. Jesus construiu aquela parábola. Ninguém mais poderia fazer aquilo senão ele. Ele construiu aquela parábola abordando toda a Escritura. Verso 18. Agora, portanto, saibais que estáis destinados ao dia da destruição, nem a esperança daqueles pecadores viverá. Mas com o passar do tempo morrereis, pois não sereis marcados para a redenção. Aqui, dia da redenção. Existem os selados. Lembra que Paulo fala? Em Efésios 1 e Efésios 4, Paulo fala que nós somos selados para o dia da redenção. Marcados para o dia da redenção. Que dia é esse? Que Paulo falou no singular. Exatamente o que estava sendo revelado em sombras na festa da expiação. Por isso que é chamado de dia da expiação, que não é à toa que antecede a festa dos tabernáculos. Isso cede a festa das trombetas. As 3 últimas festas que nos faltam acontecer. Lindo, né? Verso 19. Mas são destinados para o dia do grande julgamento, para o dia da aflição e extrema ignomínia de vossas almas. Aqui, irmãos, exatamente com esses textos, com o auxílio de outros profetas, que Paulo fala, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Destinar para a ira, na mente de muitos, é essa tradução aqui. Deus não nos destinou para a grande tribulação. Paulo não está falando isso. Ira, na palavra ali de Paulo, em Tessalonicenses, em vários capítulos, porque em cada um deles Paulo fala da vinda do Senhor. Ira, na mente de Paulo ali, não é a grande tribulação, é o lago de fogo, é o julgamento. Porque senão, ficaria uma coisa sem sentido, né? Grande tribulação não ocorreu no tempo de Paulo, e Paulo fala que os pecadores não escaparão da ira de Deus. Se a ira de Deus é a grande tribulação, então muitos pecadores escaparão. A ira de Deus é o julgamento que vai recair sobre todos. E a ira de Deus estará no lago de fogo. Como João Batista fala, quem vos induziu a escapar-vos da ira de Deus? É que o João Batista está querendo dizer, como quem mostrou para vocês, quem é aquele que está fazendo vocês pensarem que vocês vão escapar da ira de Deus? João Batista não está falando da grande tribulação. Logo em seguida, ele fala que o Senhor ele tem a pá na sua mão. E ele vai juntar o trigo no celeiro e a palha queimar no lago de fogo. Está vendo? Ira de Deus. Isso é a palavra correta. Fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Verso 19. Mas são destinados para o dia do grande julgamento, para o dia da aflição e extrema ignomínia de vossas almas. Ai de vós, obstinados de coração, que cometeis crimes e vos alimentais de sangue. De onde é que vos alimenteis de coisas boas
bebeis e estáis satisfeitos. Não é porque nosso Senhor, o Altíssimo, tem suprido abundantemente toda boa coisa sobre a terra? A vós lá não haverá paz. Ai de vós que amam os atos da iniquidade, por que esperais por aquilo que é bom? Sabei que sereis entregues às mãos dos justos, os quais cortarão vossos pescoços, vos matarão e não vos mostrarão compaixão. Ai de vós que vos regozijais no sofrimento dos íntegros, pois uma sepultura não será cavada para vós. Ai de vós que frustrais a palavra dos justos, pois para vós não haverá esperança de vida. Ai de vós que escreveis palavra de falsidade e palavra de iniquidade, pois vossas falsidades eles lembrarão, para que eles possam ouvir e não esquecer. A eles não haverá paz, mas eles, por certo, morrerão repentinamente. Irmãos, agora é o capítulo 97, e como eu estou fazendo muitos comentários, então eu quero parar o vídeo aqui e continuar no próximo, tá bom? Até mesmo para não ficar tão pesado para vocês assistirem ou ouvirem, e não ficar tão pesado assim para eu gravar e editar, tá? Vamos continuar a partir do capítulo 97, e aí a gente finaliza e fecha o livro, e depois que fechar o livro, eu vou voltar com as novas e grandes revelações desde Enoque capítulo 1, tá? Muito obrigado por ter assistido e meditado. Deixa o like, compartilha, comenta, compartilha mesmo para ajudar o canal, para outras pessoas acessarem o conhecimento. E meditem, continuem ouvindo Enoque e assista a playlist caso você não tenha assistido, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.